Fighter! Sejam bem-vindos à nossa aula prática agora sobre testes de API. Nós finalmente passamos por toda a teoria, agora nós vamos encaixar tudo que nós aprendemos lá na teoria na prática. Nós vamos começar o nosso módulo falando sobre Postman, tá? A aula de hoje eu vou falar o que é o Postman, por que a gente vai utilizar ele e os nossos primeiros passos, criar uma conta, fazer o download, se achar na IDE, para que nas próximas aulas a gente consiga avançar já analisando a API, fazendo as primeiras requisições, tá? Sobre o Postman. O Postman é um dos frameworks mais completos no mercado que existem para testes de API. Não só teste, tá? Ele é muito utilizado também por desenvolvedores, para o desenvolvedor ir testando a sua aplicação durante o seu desenvolvimento. Você pode utilizar o Postman tanto com o seu localhost, quanto já com a sua API publicada. Você pode utilizar mocks, né? Mocar dados, né? No caso, quando a gente está na fase de desenvolvimento de API, ou até mesmo testar uma API sem que necessariamente ela bata no banco, né? Bater a informação no banco, fazer a requisição do servidor para retornar. A gente pode utilizar dados mocados, a gente pode construir todo um mock de dados para que quando a gente executar a ação, ela consultar esse mock e aí nós fazermos os nossos testes, tá? Nós também podemos fazer automações de teste, nós podemos integrar em pipeline, nós podemos fazer toda a documentação, o que é muito bom, porque se o time de desenvolvimento não tem uma documentação, nós como os QAs podemos, além de fazer os nossos testes, nós podemos documentar nossos testes no Postman de forma muito simples e intuitiva. Então, na hora que a gente está testando, a gente consegue fazer a escrita dessa documentação em Markdown, que é muito tranquilo. E quando tu passar essa API para outra pessoa também recebe toda essa documentação. Além, é claro, do Postman, tu poder usar tanto ele na versão web, na plataforma que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, quanto baixar também a aplicação para o seu desktop e você executar no seu desktop. A melhor parte de tudo isso é a retrocompatibilidade das coisas. Tudo que você criar e executar na sua versão de desktop, claro que sendo que você esteja logado, vai estar disponível na web. Então, esse sincronismo de dados é muito interessante de se ter. Além, é claro, de você poder compartilhar as suas collections com uma equipe. Então, você pode criar um workspace colaborativo entre você e os demais QAs ou entre os demais devs do seu time, onde todo mundo fomenta aqueles testes, facilitando muito a melhoria contínua, né? A gente cria um teste, quando o dev faz um ajuste, já pode rodar os seus testes, mudando o ambiente configurado, né, botando para o ambiente dele, e se quebrar o teste, ele pode ali alterar na mão e vai estar alterado para todo mundo. Isso facilita muito a vida da gente, né? A gente garante com que todos do time estejam conectados, todos estejam na mesma página e, além disso, né, todos estão com os mesmos tipos de teste, tá? Então, aqui no Postman, ele tem uma versão paga, né? Claro, para quando trabalha com times de muitas pessoas e você precisa colocar muitas pessoas no workspace. Mas a versão gratuita dele, assim, ó, já é maravilhosa. Eu nunca precisei pagar. Todas as empresas que eu trabalhei, a gente sempre trabalhou com a versão gratuita, sem problema nenhum. E isso que foi há uns tempos atrás, né? Eu voltei a utilizar, foi no início da minha carreira, uns 6 anos atrás, em 2018, por aí. E eu voltei a utilizar ele faz 1 ano e meio e quando eu voltei eu fiquei assustada com tanta coisa nova e interessante que tinham colocado na aplicação, deixando melhor ainda, tá? Mas sem mais delongas, aqui no site do Postman vocês vão encontrar muita coisa, tá, gente? Vocês vão encontrar toda a documentação de tudo que o Postman é capaz de fazer. Tá? Ele tem um suporte muito interessante para QA, para a gente fazer nossos testes e automações, mas ele também tem um suporte incrível para desenvolvedores, tá? Aqui vocês também vão poder encontrar APIs abertas, sabe? De até empresas com API aberta para você entender como é que é a requisição, como é que são feitos testes e tudo mais. Então, esse site, ele é maravilhoso para vocês estudarem também mais a fundo. Ele até tem a parte de documentação aqui, ó, Resources and Support,
Vocês podem vir aqui no Learning, vocês vão ter docs, vocês vão ter webinars, vocês vão ter tudo o que precisa produzido pelo próprio Postman, tá? Então, sem mais delongas, nós vamos usar a aplicação na versão web para facilitar, mas você também pode baixar para o seu desktop, se preferir, e não vai ter diferença nenhuma nem em IDE, tá? Então, como eu já tenho um cadastro, eu vou em Sign In, mas se você não tiver, você pode ir em Sign Up, tá? E a melhor parte é que você pode ou criar uma conta, ou a melhor parte que eu sempre gosto, fazer login com a minha conta do Google. A melhor coisa que tem, por causa que não tem erro, né, de esquecer e-mail e esquecer senha. Então, eu vou logar aqui, e quando vocês logarem, vocês vão estar na mesma página que eu, que é a página inicial do Postman, tá? Ele vem com toda essa página aqui, mostrando os últimos announcements, as últimas notícias que eles publicaram. Aqui tem os recentes workspaces visitados. Então, conforme a gente for trabalhando nas próximas aulas, vocês vão vendo que isso daqui vai mudando, tá? Porque vai aparecer as últimas atualizações. Se você é novo, quiser aprofundar, você pode vir aqui na documentação de Get Start, então eles vão te dar várias dicas e tutoriais. E também tem aqui a parte de explorar APIs populares, que nem eu falei, se vocês quiserem. Depois que vocês terminarem esse módulo, que vocês entenderem, vocês podem vir aqui nessas APIs públicas para vocês entenderem como que funciona e também utilizar elas para vocês utilizarem de portfólio, tá? O que nós vamos utilizar agora, tá? Aqui em Workspace, né, quando eu clico aqui, ele vai mostrar todos os meus workspaces que existem, tá? Deixa eu até clicar aqui. Tá meio lento, não sei se é a minha internet, que tá meio lenta também. Mas aqui ele vai mostrar todos os workspaces. Esse clique aqui é o mesmo daqui de cima, tá, gente? Então, quando eu clico aqui em Workspace, ele vai aparecer todos os workspaces que eu tenho. Como eu não criei nenhum ainda, vai aparecer os dois workspaces default, que é o My Workspace, que é um workspace privado meu, e tem o Team Workspace, que é um workspace que tu desenvolve com outras pessoas, que tu cria um ambiente colaborativo, que nem eu falei, você pode testar junto com outros QAs ou com outros devs. Então, sempre tem esses dois. Quando a minha conexão tá meio ruim. Mas aqui tá os meus dois workspaces, tá? Como que nós vamos desenvolver? Nós vamos em My Workspace, tá? Nós vamos criar todo ele fechado. Pronto. Aqui eu criei uma pastinha de Collection 1, mas eu vou deletar ela aqui. Eu vou deletar ela pra gente começar do zero, né? Então, quando vocês clicarem em My Workspace, vai estar assim, ó, tudo zerado e vai estar dizendo assim, ó, Create a Collection for your request. Então, ele tá dizendo assim, já tá te dando um mini tutorial de como navegar naquelas páginas. Aí, Pri, eu não entendo muito bem inglês. Eu tô usando o Opera, gente, mas se vocês utilizarem o Chrome, tem o plugin do Chrome para tradução. Então, vocês podem utilizar o Chrome, instalar esse plugin de tradução e sempre clicar nele que ele automaticamente vai traduzir a página. Então, vai facilitar um pouco para vocês, tá? Então, logo que vocês entrarem, vocês vão ter isso aqui, que é a tela toda vazia. E como é que funciona, tá? Aqui no Workspace, você tem a parte de Collection, onde a gente pode, por exemplo, vamos trabalhar com duas APIs, tá? Agora com Postman e depois vamos trabalhar com Insomnia também, com essas duas APIs, para vocês terem uma noção do que muda, assim, de configuração entre os dois frameworks. Então, aqui em Collection eu posso criar uma Collection, né? Que aí eu posso criar a pastinha aqui. Sempre, quando for fazer os testes, tem que ter uma pasta, então eu posso botar assim, API REST, né? Criar uma collection de API REST, então todas as minhas requisições de API REST vão estar aqui. E eu posso criar uma outra collection, né? Que é chamada API GraphQL,
que são as duas APIs que eu vou mostrar, são as duas estruturas totalmente diferentes de requisições que nós vamos aprender aqui, para vocês saberem testar tanto uma API REST quanto o GraphQL. A outra opção que aparece aqui no meu menu lateral é APIs. Isso daqui a gente trabalha mais quando a gente está trabalhando com um localhost, com dados mocados. Por quê? Porque a gente vai criar a nossa API. Como diz aqui, né, a gente vai criar toda a estrutura, todo o esquema da API para a gente trabalhar com uma API que a gente deseja, né, criando ela. Mas não vai ser o nosso caso. Isso daí já é um conhecimento um pouco mais avançado de Postman que vocês podem aprender mais para frente, tá? Environments é uma coisa muito importante. Como vocês podem ver, já está vindo um environment aqui, que é o default do Postman, que é o environment global. Esse environment global, ele pode ser utilizado em todas as APIs, todas as collections que você tiver. Ah, Pri, mas aqui eu tenho um ambiente de desenvolvimento, eu tenho um ambiente de QA, eu tenho um ambiente de pré-prod, eu tenho um ambiente de prod. Então, você pode criar vários ambientes para esses casos. Você pode criar por exemplo, se você roda o teste no seu computador, você pode criar um ambiente local host. Você também pode criar um ambiente de teste. Eu posso criar N ambientes, tá? A gente vai ver isso, vai ter uma aula só de environment para vocês aprenderem bem, mas vocês podem trabalhar com vários environments. Ah, Pri, o que isso muda no meu teste? Muda muita coisa, gente. Imagina se você tiver que criar uma collection de teste para cada ambiente. Aí, alterou um parâmetro, você vai ter que alterar em todas as collections de ambiente diferente. Qual é a vantagem de utilizar environment? Você vai ter uma collection, múltiplos environments, e esses environments vão ter tags, e cada tag vai ter como se fosse chave-valor de um JSON. Você vai ter um valor, uma chave, e essa chave vai receber um valor. Essa chave você vai passar por parâmetro nos pontos do seu teste ou da URL que precisa receber essa informação. Então, quando você trabalha com múltiplos ambientes, é muito mais fácil trabalhar com environment e com esse tagueamento de chave-valor. Porque você vai ter um teste para vários ambientes. E aí, nesse cantinho aqui, vai aparecer todos os ambientes que você tem. E aí você pensa, agora eu vou rodar o teste no localhost. Você seleciona aqui e automaticamente ele vai pegar todos os dados setados para o localhost. Ah, no localhost passou, mas eu quero ver se no ambiente de teste está funcionando. Só trocar aqui, ele vai pegar todos os valores, vai pegar toda a tua massa de teste do ambiente de teste e vai jogar para a tua collection. Então isso facilita e muito o nosso dia a dia como que é, tá? Nós também temos a parte de mock servers, né, que é aquilo que eu falei, que em vez da gente fazer a request para um servidor, a gente pode criar o nosso mock server aqui. A gente pode criar o nosso próprio mock e fazer chamadas direto para ele, não precisando bater num servidor, tá? Mas isso daqui a gente também não vai ver porque é bem mais avançado. Nós temos os monitores, a gente consegue criar uma collection e mandar ela rodar de tempos em tempos, né? Como se fosse uma pipeline, só que ela vai estar rodando aqui no Postman. Então, você consegue ver todo esse monitoramento, criando esse monitoramento aqui. Então, isso é muito legal. Por exemplo, o meu time não tem a cultura de implementar os testes em pipeline. Ok, você pode montar um monitor aqui para você e o Postman vai rodar automaticamente. Você vai setar data, horário, que é para rodar, e ele vai rodar e vai dizer aqui como é que tá, quantos testes passaram, quantos testes falharam, e você consegue ter a sua própria pipeline de desenvolvimento dentro do seu teste, dentro do Postman. E a melhor parte, que não vai afetar o desenvolvimento, porque muitas vezes o time não coloca os testes numa pipeline, porque se um teste falhar, não ocorre deploy, né? É um erro gravíssimo, porque o correto é tu ter testes inteligentes automatizados que vão bloquear um deploy, que façam com que o trabalho do QA de forma manual seja reduzida, que ele trabalhe com qualidade em outros pontos do sistema e não só pegando erros que poderiam ser pegos automaticamente numa pipeline. Porém,
como eu expliquei para vocês já, e isso aí acontece. E aí a gente tem o Postman como nosso aliado, a gente fazendo esses monitores pra gente ir monitorando, tá? Outro, temos criar flows, né? A gente pode fazer uma série de conexões e de API e tudo mais. Isso aqui é interessante fazer também depois que vocês se aprofundarem, depois que vocês entenderem toda essa parte básica de Postman, são coisas interessantes para vocês estudar, tanto mocks, monitor e flows, é super interessante. E aqui nós temos o histórico, né? Pra gente ver o histórico de requisições, todas as requisições que você fizer vai aparecer aqui nesse histórico, tá? Então, de menu lateral, nós fechamos. Vamos vir aqui para essa parte de cima que é New Import, né? Esse New, quando a gente clica, ele te dá várias opções de coisas que você pode criar. Eu quero criar uma HTTP request, eu quero criar um WebSocket, eu quero criar um GraphQL request, eu quero criar uma collection environment. Ele te dá todas as opções para te criar por aqui no New, tá? Tudo que a gente viu aqui no menu lateral, ele te dá a opção para criar pelo New. E depois nós temos um import, né, que nós podemos importar um arquivo, uma pasta, um link, um raw text, um code repository, que tu pode fazer uma conexão com o seu repositório. E isso é muito legal, por causa que quando tu conecta, você pode subir aqui mesmo desse ambiente, tu consegue subir para o seu repositório. Tem os APIs Gateway, tem várias coisas, tá? Mas o que nós vamos trabalhar mesmo é nesse de file, tá? File e talvez raw text, eu não sei dizer ainda, tá? Mas file com certeza, que é o quê? Por exemplo, eu, numa aula, eu vou criar, isso aí vai acontecer muito, gente, tá? Por exemplo, numa aula das nossas práticas, eu vou criar uma collection e vou criar requisições, tá? Quando eu exportar esse arquivo, para vocês terem esse material, para ficar mais fácil, porque aí vocês prestam atenção na aula e depois vocês só importam o arquivo que eu digitei para vocês entender e fazer a requisição. Ou se vocês quiserem digitar sem problema nenhum, também vai ajudar vocês a desenvolver. Mas quando eu deixar esse arquivo JSON para vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, vão importar e vão fazer o upload do arquivo. E aí, quando vocês fizerem o upload do arquivo, né, ele vai... Quando vocês fizerem o upload do arquivo, ele automaticamente vai aqui em Collection importar a Collection que eu exportei para vocês. E isso vocês podem fazer para todos do time de vocês. Né? Por exemplo, chegou um QA novo, exporta e manda para ele. Um dev não tá entendendo como é que tu chegou naquele teste, exporta, collection e manda para ele. Ou vocês podem trabalhar também, que agora apareceu, que agora decidiu carregar no Team Workspace. E aí você convida todas as pessoas que você tem interesse e essas pessoas ficam nesse repositório. Só que cuidado, porque todas as pessoas que tu convidar, elas vão ter, você vai ter que configurar direitinho se elas vão ter poder de edição, de visualização, porque o que elas alterarem aqui vai ser alterado, tá? Então, só esse cuidado quando convidar pessoas, tá? Ok, passamos pelo menu lateral, New, Import, aí nós temos essa partezinha aqui, né? Temos toda essa parte aqui. Agora, ela não tem muita informação, tá? Mas, por exemplo, quando eu vim aqui, por exemplo, eu vim aqui na nossa collection de GraphQL. Quando eu clico nela, já aparece a pasta, a nossa collection aqui. Já tá até dando as informações do tutorial, que é para compartilhar. Quando eu cliquei nessa pasta, ele automaticamente mostrou o nome, a forma de autorização para request, testes e variables. Não tem nenhuma. Porém, ele abriu aqui do lado documentação. Ou seja, aqui eu já posso documentar o que essa collection faz, tá? Aqui tem comentários, se alguém quiser comentar, quando a gente está trabalhando com um time, a gente pode usar essa função. Tu vai conseguir ver todo o changelog, tudo que foi feito. Aqui a gente trabalha quando a gente integra o GitHub, a gente consegue trabalhar com pull request e com forks. E aqui são as informações. Essa parte de documentação eu vou deixar mais para frente para explicar, mas aqui vocês podem ver que tem um lapisinho. Então aqui nesse lapisinho, quando eu clicar,
você vai ter duas opções, tá? Vocês podem clicar no Postman Editor Beta, né, que até tá como beta, que você vai escrever natural, ou se você quiser utilizar o Markdown para dar uma estilizada no texto, você seleciona Markdown. E aí vocês podem ver que mudou, tá escrito Markdown aqui, e aqui vocês conseguem ver a preview. Eu vou até deixar nessa aula uma descrição do que é Markdown, tá? Mas Markdown é uma linguagem muito utilizada pelo GitHub para escrever os readmes MD, né, a documentação do projeto. Mas, por exemplo, de forma resumida aqui, quando a gente coloca a hashtag assim, é um título 1, isso aqui é um título 2, isso aqui é um título 3. Então, quando eu colocar aqui Priscila no título 2 e Priscila no título 3, quando eu venho aqui em preview, vocês vão ver hierarquias. É a mesma coisa que tu tá trabalhando com HTML. Só que com Markdown. Mesma coisa, eu quero negrito. Então, eu vou colocar 2 estrelinhas, ele vai ficar em negrito. Só que ele tá pequenininho, por quê? Porque é um P de parágrafo. Quando tu não coloca nada na frente, ele vai entender que é um parágrafo. Dá pra colocar link, dá pra colocar imagem, dá pra colocar muitas coisas, tá? Com Markdown. Eu gosto muito de quando eu documento, eu utilizo muito o Markdown exatamente para fazer essa estilizada, tá? Mas isso nós vemos mais para frente na nossa aula de documentação, mas é importante vocês saberem que está por aqui. Outra coisa, nesse cantinho, aqui é os environments, que nem eu comentei, e aqui você consegue ver o que está atribuído para o environment. Como eu disse, o global ele sempre vai estar, é uma configuração básica do Postman, que faz o quê? Quando tu declara uma variável global, ela é uma variável que não vai ficar salva, tá? Como assim, Priscila, ela não vai ficar salva? Eu utilizo, pelas boas práticas, utilizar variáveis globais é para aquelas coisas mais randômicas dentro do teu teste. Por exemplo, eu tenho que pegar um ID e jogar o ID. Por exemplo, eu criei um request, eu criei um livro no banco e me retornou o ID. Eu salvo esse ID como global, porque é um dado que altera a todo momento. Cada teste que eu crio um livro diferente vai gerar um novo ID, então eu coloco ele como global, porque depois, para eu retornar esses dados no GET, eu pego esse ID e jogo na nossa request e vai retornar o dado daquele ID específico. Então, para isso que eu utilizo variáveis globais, que as variáveis globais são utilizadas para parâmetros randômicos do teste. Para que eu uso a minha environment variables, tá? Que são os environments que a gente cria para massa de teste. Dados que sempre vão ser iguais, sempre vão ser utilizados. Por exemplo, usuário, senha, URL, dados de cadastro. Por exemplo, eu sempre vou cadastrar um livro dessa forma. Então, coloca nas de environment de teste. Por quê? Esse environment vai ser a sua massa de teste. Você lembra quando a gente falou lá no teste manual que a gente sempre tem as massas de teste padrão? Aqui é a mesma coisa. Quando você tem massas de dados que não se alteram, que você sempre vai estar utilizando aquilo dali, você coloque no seu environment criado. E de preferência, siga a nomenclatura assim, teste, para você saber o nome do ambiente. É um ambiente de pré-prod, então o nome do environment vai ser pré-prod. É de desenvolvimento, para você saber, utilize essa boa prática. Então, recapitulando, environment, variables assim de environment são dados que você vai utilizar sempre, né, que é a sua massa de teste. Globais, variáveis globais, é as variáveis que tu tira durante o teu teste. Criei um dado, peguei o ID, ou retornou tal coisa, vou pegar aquele dado para utilizar em outro teste, tá? E por que isso é importante? Porque quando tu vai exportar uma collection para alguém, que é exportar aqui, né, que é exportar esse negocinho que você vai clicar nos 3 pontinhos e vai clicar em export, quando você exportar ela e ela tá toda configurada com o environment, você também tem que importar o environment. Então, por isso que é importante todas as variáveis que fazem o seu teste funcionar estarem no environment. Quando é algo global ou dado sigiloso, isso também é muito importante. Por exemplo,
Usuário e senha para autenticação é o teu próprio, não é um de geração de massa. Né? Por exemplo, no sistema que eu trabalho, é o meu usuário e minha senha que funciona. Eu não posso passar meu usuário e senha num environment variable, né? Eu tenho que deixar ele no global. E aí, quando você enviar o seu environment variable, a pessoa vai ter que setar o global dela nessas variáveis, tá? Ah, Pri, mas aí como é que a pessoa vai saber? Tu pode tirar um print dos parâmetros, mas não da resposta, tá? Isso é bem importante. E, gente, a nossa aula de hoje é isso. Se você quiser fazer download, tá? Ah, Pri, eu não quero usar na web, eu prefiro fazer o download. Ok, você pode vir. Ele tem a opção, aqui ó, tu vem aqui em Home e ele vai te dar a opção de baixar. E você vai ver a mesma coisa da versão web, você vai ver na versão desktop, tá? A única vantagem da web é porque você utiliza o seu próprio navegador, não precisa ficar instalando alguma coisa mais no seu computador, tá? Esperar carregar, né? Porque a internet hoje não está ajudando, tá demorando um pouquinho mais, mas já carregou. Você pode vir aqui embaixo, ó, Download Desktop App. Você vai fazer o download e vai instalar e vai ter a mesma visão, tá certo? Então, na aula de hoje era isso, e nas próximas aulas a gente começa a dar a nossa brincadinha com as APIs. Tchau!